Olá, boa noite. Meu nome é José Sampaio. Eu vou trazer aqui um segundo vídeo, vou botar até aqui hashtag 2. É um segundo vídeo com questões de matemática no segmento raciocínio lógico, certo? E aqui eu vou trazer 3 métodos de resolução de lógica, né, para o mesmo enunciado, para uma mesma questão. Nisso posto, ao viés de encontrar resultados diferentes, né? Vamos fazer assim. Eu vou até colocar o nome, agora me veio à mente. Vou até colocar o nome desse vídeo de emaranhamento quântico do número imaginário. Vamos colocar assim. Do número imaginário. Só que vamos entender o que eu quero dizer com isso aqui, tá? Primeiro, eu não estou trazendo aqui nada em termos técnicos ou em termos acadêmicos, né? De questões correlacionadas à física quântica, apesar de ter esse viés, mas é um viés por conjectura, vamos dizer assim, né? Só para ilustração, para entendimento. Nada específico quanto aos estudos da física quântica. Mas eu vou trazer alguns termos que talvez, né, sejam correlatos aí que a gente deva considerar. Só que aqui, o viés aqui, eu trazer esse assunto aqui sobre, eu achei interessante essa palavra, emaranhamento quântico do número imaginário, porque caiu bem a contexto do que eu vou trazer aqui. Isso aqui é um segundo vídeo, né? Eu já tenho um primeiro vídeo que eu fiz ontem e ele traz 2 respostas para a mesma questão, né, de matemática por raciocínio lógico. E como eu falei no primeiro vídeo, eu sou autista, tenho TDAH e eu tenho uma maneira meio excêntrica de pensar. Sempre tive, né, minha vida toda. Só que agora que eu estou tratando disso. Então, assim, esses vídeos que eu comecei a fazer, eu comecei a fazer assim por uma ordem de terapia, sabe? Uma atividade de terapia, né? Para mim é bom. E como eu penso muito, vamos dizer assim, eu gosto de escrever, gosto de arrazoar, eu trouxe isso aqui para o vídeo agora, mais como atividade, né? Enfim, aqui a utilidade desse vídeo, eu trago um ensinamento primeiro para mim mesmo, né? Para eu compreender mais, né, as coisas. E segundo, eu trago aqui o viés da matemática porque é um hiperfoco atual aí que está me tomando por compulsão. E graças a Deus de uma forma agradável, né? Para isso aqui, ó, dentro desse contexto, emaranhamento quântico do número imaginário, parece bem esquisito. Os físicos aí, né, e matemáticos vão achar que eu sou meio louco, sei lá. Mas enfim, o contexto aqui não é trazer nada científico em termos disso, até porque eu não tenho estudo, né, sobre o que é a física quântica e tudo, mas eu tenho alguma coisa que eu já escutei e eu compreendi. Aqui eu trouxe uma questão de raciocínio lógico, matemática é raciocínio lógico. E essa questão eu até pintei para facilitar a questão que eu vou abordar, né? A questão que eu vou abordar em contexto. E, enfim, né? Essa questão aqui tem aqueles vídeos curtos, shorts do YouTube, né? E lá aparece chat de vez em quando, com questões matemáticas. E eu gosto muito, né, de entrar e participar. E eu tirei uma questão de lá, né? Essa questão foi bem interessante, porque eu tirei uma questão de lá e dentro desse contexto que eu falei, do emaranhamento do número imaginário, né? Isso aqui caiu bem a contento. Por quê? Porque
essa resposta aqui, que é o que o enunciado da questão solicita, a gente sabe o resultado aqui sobre 5 mais 3, aqui não é 8 não, tá? É um outro viés de entendimento. Mas aqui, para a gente saber esse resultado, eu encontrei 3 respostas, certo? Diferentes, e são respostas que não tem como refutar, dentro da lógica de uma matemática por raciocínio lógico, dentro desse segmento, não tem como refutar. E esses são os números, especificamente a esse contexto, tá? Do número imaginário. O emaranhamento que eu falo são os vieses que a gente... Eu vou tentar explicar isso aí pela física, mas não sei se vai dar para entender. Mas assim, o emaranhamento do número imaginário encontrado como resposta, 70, 65, 64, né, são os vieses em torno dos números imaginários que eu criei. Só que esses números imaginários, eles não podem ser aleatórios. Eles têm que ter uma ordem sequencial, padrão, crescente ou decrescente. Qualquer que seja, né, esses pontos de vista aí, mas tem que ter essa ordem, sequencial, padrão, crescente ou decrescente. E aqui eu aplico todos eles. E aqui, o interessante disso aqui para mim, que eu falei, que serve como uma terapia, por quê? Porque aqui eu aprendo, né? Eu aprendo dentro do ponto de vista de como eu penso e como os outros pensam. Logo, eu tenho uma mente atípica, uma mente que tem uma neurodivergência cognitiva, né? De nascença, então eu já nasci assim. Hoje eu tento tratar isso com várias atividades. Essa terapia aqui é uma dessas atividades. E aqui eu estou encontrando coisas que eu não imaginava. Eu estou usando esse termo quântico para matemática aqui, parece meio presunçoso, né? Porque eu não sou cientista, não sou nada, mas assim, e nem sou matemático, né? Mas independente disso, o que acontece? O termo quântico, ele quer dizer que você encontra vieses. Vamos dizer assim, deixa eu tentar explicar melhor. Teve 3 cientistas, se eu não me engano, foi 2022, foi 2022. Em 2022, 3 cientistas, não lembro o nome deles agora, de nenhum, só lembro da história. Então, 3 cientistas, tá? Eles ganharam o prêmio Nobel da física. Eu acho que foi da física. Por quê? Porque eles comprovaram esse emaranhamento aqui, ó. Eles comprovaram que existem fótons. Acho que é assim que escreve, não sei. Mas a palavra é fótons emaranhados, tá? Eles comprovaram que existe fótons errei aqui. Vamos lá. Fótons emaranhados. O que são fótons emaranhados? São partículas subatômicas que existem além da dimensão que a gente vê aqui, né? Imagine um átomo, vamos tentar explicar assim. Imagine um átomo, né? Um átomo, ele é minúsculo, você não consegue ver, mas tudo que existe, essa caneta, esse papel aqui, ó, esse caderno, essa plancheta, né? Celular, essa folha, tudo que existe é formado por bilhões, trilhões, sei lá, 4 trilhões, sei lá quantos, mas tudo que existe é formado por uma série enorme de átomos, né? E isso dá vida à matéria, né? O átomo dá vida à matéria, certo? Matéria. Só que isso é físico, tá? Isso aqui é físico, é o que eu vejo, toco, pego, né? Então, o átomo dá vida à matéria. Eles conseguiram comprovar que existem fótons emaranhados, né? Imagine se um átomo você não consegue enxergar, que ele está aqui, ó, no ar. Simplesmente ele está no ar, mas você não consegue enxergar, né? Agora imagine, porque eles são milhões de vezes menor do que o que a gente pode ver a olho nu, certo? Então agora imagine um átomo subatômico. Átomo subatômico está para o átomo assim como o átomo está para nós. Então assim, o átomo subatômico ele é milhões de vezes menor do que o próprio átomo, né? Então, eles conseguiram comprovar que isso existe.
né? Então, eu trouxe esse contexto aqui de forma também imaginária, tá? Imaginária. Para aplicar isso dentro desses números aqui, ó, que eu vou encontrar. Esse número é imaginário. Se eu encontro esse número, certo? Por uma sistemática lógica, padrão, sequencial, que eu vou já explicar uma a uma. Mas se eu encontro esses números aqui, ó, são 3 números, 3 respostas para uma mesma questão. Dentro de uma coisa existem 3 respostas. É como se eu entrasse na matemática dessa questão, né? O primeiro vídeo eu coloquei até assim, fazendo matemática, né? Só que o viés era terapia, né? Matemática. Mas o que acontece? Imagine você entrar no mundo quântico, certo? Dessa matemática. Que lá existem números que você não imagina. Só que dentro da nossa realidade vista, né? Nós só conseguimos enxergar o padrão, o óbvio, o que é claro, né? 3 mais 4 é claro que é 7. 7 mais 2 é claro que é 9. 5 mais 3 é claro que é 8. Então, assim, isso aqui é o padrão, é uma matemática exata. Só que, assim, a matemática quântica é uma matemática que ela vai além do imaginário, né? Ela vai para uma dimensão diferente. Se eu encontrei respostas aqui, ó, que elas são imaginárias, dentro de um ponto de vista aqui da minha cabeça, que eu pesquisei, fiz, coloquei e deu certo e encaixou tudinho dentro da normativa da matemática lógica, certo? Sequencial, padrão, crescente, decrescente. Se ela atingiu esses vieses, vamos dizer assim, então eu cheguei ao conceito aqui de que aqui eu encontrei 3 números imaginários distintos numa mesma questão, que elas estão em dimensões diferentes, certo? Aqui eu trago números reais, números naturais, só que assim, na minha cabeça, em dimensões diferentes. Essa é a questão, né? Eu gosto muito de racionalizar sobre isso, nesse sentido, porque é assim que eu entendo um pouco a minha cabeça, sabe? É assim que eu entendo um pouco a minha cabeça. E a nossa mente é bem complicada, mas isso não é o contexto. Vamos voltar aqui, né? O que acontece? Essa questão aqui é uma questão simples, muito simples de resolver, certo? Só que dentro da minha cabeça, ela não é naturalmente igual a dentro da cabeça de uma pessoa que é bom, é simplesmente uma pessoa ótima em matemática. Não é cientista, não é professor, não é nada. Né? Mas ele é uma pessoa que gosta de matemática. Vamos dar esse exemplo. Ele vai ver essa questão aqui de raciocínio lógico, ele vai de cara matar a resposta, né? A mais lógica é isso aqui, ó. 3 mais 4 é 49. Aí você vê aqui, ó, 3 mais 4 é 7. 7 vezes 7 é 49. Deu certo. 7 mais 2 é 9. 9 vezes 9 é 81. Bateu, né? 5 vezes 5 mais 3, 8, né? 8 vezes 8, 64, né? Bateu, 64, aqui. E o que acontece? Desculpa. Nesse chat, eu respondi que deu essa resposta aqui, 70. Só que aí eu gosto de ver o que os outros respondem, né? E lá tinha mais ou menos aqui, vou colocar mais ou menos, tá? Mas tinha umas 20 respostas. E eu vi 64, 64, 64, passando, todo mundo respondendo 64. Eu cheguei a contar, tinha 18 pessoas que responderam 64. Tinha uma pessoa que respondeu 113. Eu até tentei e não consegui chegar a essa resposta não, né? E tinha eu que tinha respondido 70. Certo? Eu achei isso muito estranho. Porque é quase uma unanimidade. 18, de 20, 18 marcaram 64. Certo? 18 marcaram 64. E as pessoas típicas, vamos dizer assim, quando ela olha para cá, vem logo isso aqui, ó. Você junta isso aqui, 3 mais 4, vezes 3 mais 4, que é igual a resposta. Aí bateu, né? Eu pintei aqui para facilitar a minha explicação aqui. Aí vamos lá agora a questão. Eu tentei encontrar esse 64 quando eu ainda tinha feito tão somente os 70.
com a resposta 70. E eu vi que eu não tinha errado. Eu vou já explicar isso. Mas eu tentei encontrar o 64. Aí eu fiz de novo e encontrei 65. Ainda assim eu não encontrei 64. Que era a unanimidade aqui, ó. Só que eu não errei também em 65. E pela terceira tentativa foi que eu vim chegar a entender essa lógica aqui, que é a lógica mais simples que tem, como 1 mais 1 é 2. Tá entendendo? Quem vê isso aqui, que é uma pessoa boa de matemática, ele vai matar, que é 3 mais 4, 7, 7 vezes 7, 49. E vai dar certo. Só que eu, na minha primeira visão, sempre vem uns pensamentos mais complexos. Isso é para tudo na minha vida, sabe? Aí por isso que eu estou tentando entender. Essa metodologia aqui, minha, de fazer uma autoterapia, vamos dizer assim, é para eu tentar me entender. E tentar entender como as pessoas pensam, né? Esse aqui, ó, natural, esse natural aqui, dessa resposta aqui, ele é o natural quase que unânime e muito simples de se observar. Só que eu não consegui enxergar. Caiu nessa resposta, caiu nessa para poder cair nessa. E aqui eu disse, poxa, existe um viés de número imaginário que está dentro do contexto da resolução e resposta final de forma assertiva e correta, né? Que não está errado, mas todavia não é uma coisa padrão que todo mundo enxerga. Então eu preciso entender isso. Aí eu fiz esse sisteminha aqui, ó, de pintar as letras para poder explicar aqui agora como que eu cheguei às respostas. Não adianta nada eu falar também sem explicar, né? Se bem que os grandes pensadores matemáticos, filósofos, eles não gostavam de explicar muito assim não. Eles dizem, acho que até foi o Einstein que falou que o próprio Einstein refutou, tá, esse negócio do emaranhamento subatômico, entendeu? Dos átomos. O próprio Einstein refutou isso aí. Queria que ele tivesse vivo hoje para ele ver essa questão. Que é uma realidade, né? Eu trago isso aqui, ó, dentro de uma matemática, porque nessa questão aqui, você vê que existe, vamos supor que eu expliquei isso no outro vídeo, aqui existe uma barreira, e aqui existe uma matemática, e aqui existe a outra matemática. Eu vou exemplificar aqui, isso aqui é uma matemática típica, padrão, né? E aqui uma matemática atípica, excêntrica, vamos dizer assim. Uma matemática típica, que é aquela que todo mundo olha, vê e resolve a questão, e uma matemática excêntrica, atípica, né? Que é a matemática que tem na minha cabeça. Nessa questão, todo mundo viu esse 64 aqui. De 20 pessoas, 18 viram que o 64, né? De 20 pessoas aqui, ó, 18 viram que era 64 a resposta. Uma deu 113, eu também não encontrei como essa resposta aqui, como chegar nela. E a minha tinha 70, né? Mas eu disse, ó, se isso aqui, todo mundo vê isso aqui, alguma coisa tá muito óbvio, né? E que eu não estou conseguindo enxergar. Isso aqui eu denominei aí, ó, nominei na verdade. Nominei como uma matemática típica, aquela matemática padrão. Aquela matemática que ela vai só o que está visível nessa dimensão. Visível ao que a gente consegue enxergar. Levando isso aí ao contexto do olhar humano, visível a que o reflexo humano olha e de cara percebe. A percepção, tem essa percepção, né? De forma clara, assertiva, né? Já no meu caso aqui, é uma matemática atípica, porque essa matemática ela vai além da dimensão normal. Ela passa isso aqui, ó, essa barreira, e ela chega a números imaginários. O 64 todo mundo vê. Só que aqui eu encontrei 70. E mexendo, eu ainda fui lá e encontrei mais 65 de resposta. Então eu encontrei 2 números imaginários. Pelo emaranhamento da fórmula aplicada aos números que eu adicionei. São elementos numéricos que eu adicionei à sistemática do raciocínio lógico. Acho que dá para entender assim, né? Então, o visível, né? O óbvio, o trivial, né? Todo mundo percebe. Aquilo que não é trivial, né? Que não é óbvio, que é imaginário, ele vai além dessa barreira, tá? Por isso que eu estou nominando aqui, essa explicação aqui, para eu entender,
como emaranhamento quântico do número imaginário, que são os números que eu encontrei como resposta, que não está errado, e agora eu vou explicar por que não está errado. Vamos lá. Eu tenho aqui a sistemática da questão. A sistemática da questão é 3 mais 4, 49, 7 mais 2, 81, 5 mais 3 é a interrogação, que é a resposta que a gente quer. O padrão é esse aqui, ó. 3 mais 4 vezes 3 mais 4, 7 mais 2 vezes 7 mais 2, 5 mais 3 vezes 5 mais 3, que é o quê? 7 vezes 7, 49, né? 9 vezes 9, 81, e 8 vezes 8, 64. Isso aqui todo mundo vê. Só que eu peguei aqui, e na minha cabeça, sem perceber isso aqui, sem ter essa percepção desse trivial, desse óbvio, eu peguei aqui esses números e fui aplicar. Primeiro, para você resolver essa questão aqui de uma forma que seja assertiva, né, dentro de uma matemática lógica, coerente, coesa e que não se possa refutar, vamos dizer assim, essa minha resposta não tem como refutar. Por quê? Vejamos aqui. Você tem que acrescentar de forma individual todos os elementos que constam aqui. Eu pintei para facilitar. Você vê que tem 3, 7, 5 isolados. Você tem 4, 2 e 3 isolados. Você tem 49, 81 e a interrogação, que é o número que eu cheguei, né? Aqui eu pensei na minha cabeça, 3 vezes 10 é 30, 30 mais 4 ao quadrado dá 16, né? Dá 46, 46 mais 3, 49, mais 0. Porque aqui eu fui racionalizando e jogando números aqui de forma não aleatória, mas que sejam coerentes de uma forma sequencial. O 10 aqui eu repeti para todos, para facilitar. O ao quadrado eu coloquei, cheguei aos números, e aqui você vê que tem o quê? Ó? Tem um padrão sequencial crescente, 3 por 3. Aqui tem 3, mais 3, que dá 6, mais 3, que dá 9. Então você tem 3, 3 mais 3, 3 mais 3 mais 3. Aqui você tem 0, aqui você tem 1, você tem 2. Existe uma lógica aqui, ó. O emaranhamento é isso aqui. Você encaixar dentro da fórmula matemática, dentro da equação, dentro da sistemática, os números que eles sejam coerentes. Tá? Aqui tem uma coerência, tem uma razão lógica de existir, de ser. E o interessante aqui, e o que é importante, é que essas respostas das duas primeiras têm que estar iguais para você encontrar a terceira, certo? Também igual, que é um número que você não tem. E você chega a essa resposta. Eu cheguei a 70. 70 não foi igual a 64. Todavia, não tem como refutar isso aqui, porque eu usei um padrão sequencial igual. Aqui, ó, padrão sequencial igual. Eu usei um padrão sequencial crescente 3 por 3. E eu usei um padrão sequencial crescente 1 por 1. 0, 1 e 2. 3 por 3, 3, 6 e 9. Certo? Aqui nessa segunda vez que eu tentei encontrar o 64, eu fiz a mesma coisa. Ó, repeti 3, 7, 5, 4, 2, 3, 49, 81. Certo? Então o que acontece? Eu repeti o padrão do 10 imaginário. Do 10 imaginário. 10 emaranhado, vamos dizer assim. O 10 é como se fosse um fóton emaranhado dentro da sistemática da equação. O 4 imaginário padrão também. O 4, tá? Sequencial e padrão. E o 3 sequencial e padrão. Você vê que aqui foi diferente.